Fala aí, galera! Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aí, pessoal, nossa primeira videoaula do nono ano, tá certo? Já quero parabenizar vocês, galera, que eram do oitavo ano e chegaram aí ao nono, beleza? Esse aí é o nosso último ano, né? E aí eu já inicio o ano triste com vocês do nono ano, porque são alunos que estiveram comigo desde ali do sétimo ano, né? Já vem acompanhando vocês. A maioria da turma, se entrou aluno novo aí, me desculpa, mas a maioria são alunos meus que foram do sétimo, né? E agora já vejo vocês aí no nono, e daqui a pouco vocês já estarão no ensino médio, daqui a pouco faculdade, e estão formados aí, né? Mas já tô triste, gente, já tô triste, mas a gente não pode parar, né? E como a gente não pode parar, a gente já vai começar aí, galera, massacrando na matéria, tá certo? Brincadeira, massacrando não, mas revendo alguns conteúdos e iniciando uma parte muito importante, tá? Do nosso conteúdo, beleza? E assim, galera, qualquer dúvida você já sabe, tá? Entra em contato comigo pelo meu Instagram, tá? Ou então através da coordenação, que eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Quem estiver aí no ensino híbrido vai ter contato comigo. Se algum aluno optou pelo ensino remoto, também já sabe, é só mandar mensagem que a gente está de prontidão para te ajudar, tá certo? Então, simbora, galera, vamos relembrar alguns conteúdos, e quando a gente realmente começar o conteúdo desse ano, né, galera, eu vou aí tá falando para você, beleza? Então, pessoal, primeira coisa, né, assim, a gente vai começar a falar hoje sobre os conjuntos numéricos, tá certo? E aí, hoje eu vou relembrar vocês os 3 conjuntos que nós aprendemos até o oitavo, tá certo? E aí vou introduzir um outro conjunto, na verdade, relembrar também um outro conjunto muito importante, só que a gente vai ver muito mais pegado nesse ano, beleza? Assim, galera, o primeiro conjunto numérico que nós temos é o conjunto dos números naturais. E assim, galera, não pode você estar agora no nono ano sem saber o que são os números naturais. Cadu, o que são os números naturais? Gente, os números naturais são os números que se iniciam no zero, ou seja, um número nulo, o zero ele é nulo, e os números positivos. Então, quando a gente fala em conjunto numérico, tá? Deixa só eu pegar uma caneta aqui para ir assinalando algumas coisas aqui com vocês. Vou pegar essa azul aqui, vamos ver se fica legal. Quando a gente fala então em conjunto numérico, olha só, nós temos um número que ele é nulo, tá? É o zero. E o restante, galera, olha só. O restante dos números, eles são números o quê? Positivos. Tá certo? Então, quando a gente fala do conjunto dos números naturais, você não pode esquecer disso, tá? Esse conjunto dos números naturais, ele é um conjunto formado o quê? Por um número nulo, tá certo? E os números positivos. Tranquilo? E isso aqui, galera, olha só, vai ser o nosso IPC. A partir de hoje, você vai ver muito essa sigla, né? Essa abreviação aqui, pelo decorrer do nosso caderno. E aí, o que é isso? Do IPC. I de importante, P de para e C caramba. Importante pra caramba, tá certo? Então, toda vez que você vê esse IPC, você sabe que logo depois vem uma informação muito importante aí que você não pode estar esquecendo, tá certo? Então, números naturais é um conjunto formado por um número nulo e números números positivos, desculpa, tá certo? Assim, galera, o próximo conjunto numérico que nós temos é o conjunto dos números inteiros, né? E aí vamos relembrar. Olha só, veja a diferença. Os números naturais, eles eram formados pelos nulos
pelo zero, que é nulo, e pelos positivos. Nos números inteiros, olha só, você tem um número nulo, de novo, você tem o zero, e você tem também a parte positiva. Mas você também apresenta aqui agora, olha só, acrescentando, então, além do número nulo e além da parte positiva, os inteiros, eles englobam ali também o quê? A parte negativa dos números, beleza? Aqui você tem, então, olha, as partes negativas. Tá? Então, olha que interessante. Nós podemos dizer que o conjunto dos inteiros, ele é formado pelos números naturais mais os números negativos. Então, aqui nós temos como IPC que o quê? Que o conjunto dos inteiros são formados, é formado, tá? São formados, ficou feio isso aí, né? É formado, então, olha, é formado pelo números, vou botar naturais, tá, galera? Pelos naturais, e aí eu vou colocar em símbolo, tá certo? Pelos naturais e os negativos. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, então, e outra coisa muito importante, e aí eu quero deixar bem claro aqui, é o seguinte, eu vou até mudar a caneta, né? E aí vai ficar um IPC+, tá? Vai ser o nosso IPC+. Que é isso, cara? Do IPC+. Importante pra caramba, mais ainda. Beleza? Olha só, esse mais aqui, nem sei porque eu tô falando mais, mas o que acontece? Esse IPC aqui, galera, por favor, entendam isso. Até entre esses dois conjuntos, os inteiros e os naturais, nós só temos os números bonitinhos ali. Nós não temos dentro desse conjunto números decimais ou números fracionários. Os números decimais e as frações não pertencem aos naturais e aos inteiros, beleza? Então vou deixar bem claro aqui, ó. Os decimais e as frações não pertencem aos inteiros, tá? E aqui eu vou botar pela sigla e pronto, e não pertence aos inteiros e aos naturais, beleza? Eles não pertencem, galera. Por quê? Nós vamos ver que os decimais e as frações, né? Esses números, eles vão pertencer ao conjunto abaixo. Tranquilo? Então, por exemplo, se você tem um número, deixa eu pensar aqui. Se você tem um número, por exemplo, 1,5, isso aqui é natural? Não, galera, não é natural. Por mais que ele seja positivo, nós não aceitamos nos naturais o quê? Números decimais, que são os números com vírgulas. E se você tem, por exemplo, deixa eu pensar aqui, 3 dividido por 4. Isso aqui é um número positivo, mas trata-se de uma fração. Então, não pertence também ao conjunto dos naturais. E a mesma coisa, se eles fossem negativos, eles não iriam pertencer aos inteiros.
Tranquilão? Belezinha até aí, pessoal? Então, vamos continuando, tá certo? Deixa só eu descer aqui. Feito esse adendo, nós vamos entrar agora nos racionais. Cadu, o que são os racionais? Poxa, pessoal, tranquilão. Os racionais, eles são os números inteiros, tá? Só que agora nós vamos ter nos racionais os números decimais e as frações. Então, quando eu coloco os decimais e as frações, eu já estou no conjunto dos racionais. Então, o que vai diferenciar o conjunto dos números racionais para o conjunto dos inteiros é o que? São as frações e os decimais, beleza? Então, aqui, olha só, dentro desse conjunto, veja só, você tem aqui, olha, uma fração negativa lá, ó. Beleza? Tranquilo. Isso eu não tinha nos inteiros. E aqui, olha só, você tem um número decimal, olha, positivo. Então, essas coisas, esses números, eles estão presentes nos racionais, beleza? Aqui dentro dos números racionais, né, deixo como IPC, né, que você vai ter então, é formado pelos inteiros, formado pelos inteiros, né? E aí eu vou colocar aqui, galera, o inteiros pelo símbolo, tá? Formado pelos inteiros e por números decimais, vírgula, frações e dízimas. Isso mesmo, periódicas. Como assim, Cadu? Vamos só relembrar o que é uma dízima periódica? Gente, as dízimas periódicas, elas são os números, por exemplo, tá? Olha só, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Perceba, olha só, que aqui você tem um período onde vai estar sempre repetindo o quê? O número 4. Então, por exemplo, aqui se eu quisesse apagar esses 3 pontinhos, eu sei o quê? Que o próximo número é 4, que o próximo número é 4, que o próximo número é 4. Beleza? Outro exemplo aqui, olha só, de dízima periódica seria o número... esse número ficou feio. Deixa eu melhorar ele aqui. 2, 3, 4, 5. E aí, depois desse 3, 4, 5, vem de novo 3, 4, 5. E aí de novo 3, 4, 5. Perceba que o 3, 4, 5 ele vai estar sendo repetido. Isso aqui é uma dízima periódica. Agora, quando eu tenho um número, por exemplo, 1, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 5, 8, 7. Perceba que eu não tenho um período, eles não estão se repetindo. Então isso aqui, olha, não trata-se de uma dízima. Então as dízimas, elas ficam o quê? Se repetindo. Ó, então esse aqui não é o que? Uma dízima periódica. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, o conjunto dos números racionais são o quê? É o conjunto formado pelos números inteiros, mais os números decimais, as frações e as dízimas periódicas. Tranquilo? Agora, galera, nós vamos para os números irracionais. E aí, o que seriam esses números irracionais?
Pessoal, os números irracionais são esses números, né? São os números, são as dízimas não periódicas, são os números que não apresentam um fim, né? Eles são números decimais infinitos. E aí o que acontece? Esses números infinitos, né? Eles não apresentam um período. Então, o conjunto dos números irracionais é um conjunto à parte, ele não pertence, ele não vai englobar ali, tá? Mas esse conjunto dos números irracionais são uma pequena parte de números que o quê? Que eles não têm um fim e que eles não têm um padrão específico, tá certo? É isso. Show? Aqui, pessoal, olha só. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Deixa eu apagar aqui, olha, que eu acabei escrevendo errado, tá? Esses exemplos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e melhorar aqui para vocês. Então, por exemplo, você vai ter aqui, olha, nos números racionais, né? Números, por exemplo, nessa característica aqui, olha, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3 e aí por diante. Ele não tem um padrão, tá certo? Olha só, por exemplo, o número π. Π, olha só, é o que? O π é um número infinito que ele não tem um padrão. 3,14, 16 e assim por diante. Ele não vai tendo um padrão. É 3,14, 16, 81, 84 e aí vai embora. Tá certo? E aí você tem números, tá? Na matemática você vai ter também o número de ouro, que ele é representado pela letra φ. Número de ouro, né? É um número que ele é o quê? 1,61. Tá certo? Você vai aprender também muito lá na frente a constante de Euler, tá? Que é um E, é um Ezinho, assim, olha. Mas esse Ezinho, galera, esse é número de ouro, isso aí você vai aprender lá no terceiro ano, faculdade, beleza? O mais importante, assim, o mais conhecido dos números irracionais que nós utilizamos é o π, que é um número infinito e que não tem um padrão. São as dízimas não periódicas, beleza? Tranquilo? E assim por diante. Aqui também, galera, olha só, você pode acrescentar aos números irracionais o que? Você pode acrescentar aqui as raízes não exatas, tá certo? Raízes não exatas, como por exemplo, a raiz de 7, beleza? Se você for colocar a raiz de 7, você vai ver que vai dar um número que é, por exemplo, vai ser um número 2, e assim por diante. Ele vai se repetindo. Não vai se repetindo, né? Ele é infinito, isso é um padrão, tá certo? Aqui você pode colocar também, por exemplo, raiz cúbica de 4, também, raiz cúbica do número 4, e assim por diante. Ou seja, nós vamos entender como os números irracionais, quais tipos de número? As dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Beleza? E aí, olha só, eu deixo isso claro aqui para vocês. Olha só. Ok. Aqui está o nosso IPC. Ok. Mas que números são esses? E aí, ó, fiz aqui até a carinha triste de vocês que poderiam não estar entendendo nada até aqui. Beleza? Mas agora eu sei que você já está voando, né, meu garoto? Então, você já sabe que os números irracionais são o quê? As raízes não exatas, tá certo? E as dízimas não periódicas. E aí, olha só, novamente eu coloquei aqui um exemplo, ó, tá? Olha só, raiz de 2, raiz de 7,
raiz cúbica de 4. Se você for tirar essas raízes, vocês vão ter números infinitos e sem padrões, tá certo? Olha só, esse número aqui, por exemplo, isso tudo é um conjunto de números. E aí é como se os matemáticos separassem eles, né? Tem ali os números bonitinhos, que são o quê? Os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 0, né? Você tem os inteiros, que são as partes negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então, são os números bonitinhos ali, a essência, né? O início. Aí, depois desses números bonitinhos, os números resolveram ir se repartindo. E aí você tem 1,5, 1,2, 2,1, 3,4. E esses são os conjuntos dos números, racionais, tá certo? E aí, esses números, os números bonitinhos e os decimais ali, que tem final ou que se repetem bonitinho, que, igual nós vimos, eles se juntaram numa casa. E eles falaram assim, olha só, não quero misturar com os irracionais. E aí eles deixaram os irracionais de lado, fora da família. Vamos ver isso? Olha só. Então, se a gente fosse colocar todo mundo, né, começar a entender os números, a colocar as famílias, veja que seria nesse formato aqui, olha só. Os conjuntos. Você tem aqui o que são os irracionais, são os racionais. Todo racional é formado pelos inteiros mais alguma coisa. Os inteiros, eles são formados pelos naturais mais alguma coisa. Entenderam? Então, perceba isso. Olha só. Dentro do conjunto dos números inteiros, você tem os números naturais. Dentro do conjunto dos números racionais, você tem o quê? Os números inteiros e você tem os números naturais. Deu para entender? Olha só, vamos olhar aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais claro. Olha só, conjunto dos números naturais. O 0 é um número racional. Também é um número inteiro. E também é um número que? Natural. O 0, ele pertence a essas três famílias: racionais, inteiros e naturais. O 1, olha só, vamos olhar o 1. O 1, ele pertence às três famílias. É como se o nome dele fosse assim: 1 racional inteiro do natural. Por exemplo, igual, meu nome é Carlos Eduardo Andrade da Cruz. Eu sou Carlos Eduardo, pertenço à família Andrade e também pertenço à família da Cruz. Os números são as mesmas coisas. O 0, ele teria ali o nome, se a gente fosse escrever o nome dele na prova, seria 0, racional, de inteiro, de natural. Entenderam? O 1,5. O 1,5, ele seria só 1,5 racional. Não seria inteiro. Não, aí não seria, não pertenceria ali à família dos inteiros e não pertenceria à família dos naturais, porque ele é um número com vírgula, né? Agora, por exemplo, se a gente fosse falar aqui do menos 1, aí se a gente fosse falar do menos 1, quando ele fosse escrever o nome dele na prova, ele ia colocar lá menos 1 racional de inteiros. Não colocaria que ele é natural, porque o menos 1 é uma parte negativa. Negativo é uma única partezinha que faz ser inteiro. Beleza? Tranquilo? Então, cada número ele vai pertencer a uma família, mas não necessariamente ele tem que ser de uma só. Ele pode ser das três, ele pode ser de duas, ele pode ser só de uma. Show de bola? Já os racionais não. Os racionais eles não se misturam. Então você só vai ter racional. Então, por exemplo, π racional. 1,234678843 racional. Beleza? Ele não vai se misturar. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Então, se você compreendeu tudo isso, tá certo? Já vai deixando aí o like se você curtiu a videoaula. Show de bola? Qualquer dúvida, já sabe, galera. É só entrar em contato comigo que eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Então, um forte abraço, meu amigo. Fique com Deus
Tchau, tchau, hein? Fui! So anytime you stop me, you want your